Primeiro vamos ver o significado da salvação. A salvação diz respeito a uma pessoa ser salva perante Deus, a qual inclui ser perdoada dos pecados, ser poupada da perdição, ser regenerada, ter a vida eterna de Deus e tornar-se filho de Deus. Então são 5 itens, que inclui a salvação de Deus. A pessoa é perdoada dos pecados, poupada da perdição, é regenerada, tem a vida eterna de Deus e torna-se filho de Deus. Vamos ver agora as provas da salvação. Temos primeiro a prova exterior da salvação, a prova da Bíblia exteriormente. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, está escrito o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Essa palavra foi dita pelo próprio Senhor Jesus. Em Romanos, capítulo 10, versículo 13, está escrito assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a firme palavra do apóstolo Paulo. As duas afirmações provam que uma vez que uma pessoa crê e é batizada, invocando o nome do Senhor, ela é salva imediatamente. Esse fato deve ser reconhecido e admitido imediatamente, sem depender de sentimentos humanos. Em João capítulo 5, versículo 24, está escrito assim: quem ouve a palavra e crê naquele, quer dizer, o Pai Celestial, que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O Senhor Jesus nos disse isso categoricamente. Em 1 João capítulo 5, versículos 12 e 13, está escrito assim: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Essa é uma palavra testificada pelo apóstolo João. As duas passagens da Escritura acima, que acabamos de ler com você, provam que uma vez que uma pessoa crê no Pai Celestial e crê no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ela tem a vida eterna. Ela tem a vida de Deus. Ela não entrará em juízo, não perecerá, mas passou da morte para a vida. Louvado seja o Senhor. O fato de uma pessoa ser salva dessa maneira é ter a vida de Deus dentro dela, não é? E para que ela tenha essa vida de Deus, está baseado no que a Bíblia diz, e não nos seus próprios sentimentos. É ou não é? Não é naquilo que a pessoa sente, mas naquilo que a Bíblia diz. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam o Senhor Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais nasceram de Deus. Essa também é uma palavra testificada pelo apóstolo João, a qual indica que o Senhor Jesus dá aos que o recebem pela fé, isto é, aos que creem no seu nome, a autoridade de se tornarem o quê? De se tornarem filhos de Deus. Essa autoridade é a vida de Deus, fazendo com que os que creem no Senhor Jesus nasçam de Deus, isto é, sejam regenerados para se tornarem filhos de Deus. Isso também é comprovado pelas palavras da Bíblia e não determinado pelos sentimentos humanos. As palavras da Bíblia são fidedignas, são dignas de confiança e nunca podem ser mudadas ou anuladas. Os sentimentos humanos variam, os sentimentos humanos mudam, oscilam segundo a disposição de ânimo e segundo o ambiente e não são dignos de confiança, visto que a Bíblia afirma claramente que uma pessoa é salva no momento em que crê no Senhor Jesus. Este fato fica então estabelecido, qualquer que seja o sentimento humano.
Devemos permanecer firmes nas palavras fidedignas da Bíblia e não fazer caso de nossos sentimentos, que são oscilantes, mutáveis, crendo firmemente e sabendo com certeza que nós já fomos salvos. Louvado seja o Senhor. Vimos então a prova exterior, a prova da Bíblia exteriormente. Vamos agora à prova interior, a prova do Espírito Santo em nosso espírito. Louvado seja o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, é claro. Quando cremos no Senhor Jesus, recebendo-o como nosso Salvador, Deus nos dá o seu Espírito Santo, colocando o Espírito dentro do nosso espírito. Você pode conferir isso em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Ezequiel 36, 27. Esse Espírito Santo está em nós e estará conosco eternamente, como está escrito em João 14, 17. Ele testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus, que nascemos de Deus. Cada um de nós que cremos no Senhor gosta de dirigir-se a Deus como? Abba, Pai. É ou não é? Está lá em Romanos 8,15. Nós gostamos de chamar Deus de Paizinho. Isso verdadeiramente é algo espontâneo em nós, não é? Quando nós nos dirigimos a Deus como Paizinho, Abba, Pai. Cada vez que nós nos dirigimos a Deus dessa maneira, temos por dentro um sentimento doce, um sentimento confortante. Isto porque somos filhos nascidos de Deus, com a vida de Deus, e porque o Espírito do Filho de Deus entrou em nós. Essa é a prova interior da nossa salvação. Vamos ver agora a prova do amor, a prova da experiência da vida, não é? 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo foi gerado de Deus. E todo aquele que ama ao que gera, ama ao que dele foi gerado. Uma vez que cremos que Jesus é o Cristo, nascemos de Deus. Deus é amor. Está escrito em 1 João 4,16. E a vida de Deus é também a vida de amor. Portanto, todo aquele que é gerado de Deus ama a Deus e ama aquele que é gerado de Deus, aquele que é um irmão no Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 14 diz: sabemos que passamos da morte para a vida. Por quê? Porque amamos os irmãos. Sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Essa palavra afirma que o fato de nós, os crentes, amarmos os irmãos no Senhor é uma prova de que temos a vida eterna de Deus. Amar os irmãos no Senhor é uma experiência na vida eterna de Deus após termos crido no Senhor e após termos sido salvos. Há uma alegria muito grande, há um sentimento de ternura inexplicáveis quando uma pessoa salva vê um irmão no Senhor. É ou não é? É verdade. Essa espécie de amor para com um irmão no Senhor é também uma prova para sabermos que já fomos salvos. Isso pode ser chamado de a prova do amor, a prova da nossa experiência na vida de Deus. Portanto, quer pela palavra definida da Bíblia, quer pelo testificar do Espírito Santo em nosso espírito, ou por nossa experiência de amor em vida, podemos saber com toda certeza que nós já fomos salvos. Louvado seja o Senhor. Além disso, a salvação que temos recebido é uma salvação eterna. Não é uma salvação temporal, mas é eterna, como está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 9. Uma vez que recebemos essa salvação, de maneira alguma pereceremos para sempre, e ninguém poderá arrebatar-nos das mãos do Senhor e das mãos do Pai Celestial.
Isso é confirmado em João, capítulo 10, versículos 28 e 29. Vamos agora ao terceiro e último item dessa lição, que diz respeito à alegria da salvação. A alegria da salvação é algo maravilhoso demais. Nós temos isso no Salmo 51, 12 e no Salmo 32, versículo 7. A alegria da salvação e cantos de livramento. Salmo 51, 12 e Salmo 32, 7. A salvação é um assunto para regozijo. É um assunto para muita alegria. E a salvação de Deus nos traz tal alegria. Portanto, quando somos salvos, e especialmente quando sabemos, quando temos certeza que fomos salvos, a alegria nos inunda e transbordamos com cânticos de salvação, cantando a alegria da salvação. Esse cantar alegre, espontaneamente desperta nossa gratidão e adoração para com o próprio Deus que nos ama e para com o próprio Senhor Jesus que nos salva. Eis que Deus é minha salvação. E o meu cântico, vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Isso está escrito em Isaías capítulo 12, versículos 2 e 3. Eis que Deus é minha salvação. E o meu cântico, vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Louvado seja o Senhor. Quando somos salvos e obtemos a salvação de Deus, não somente cantamos de alegria, mas também tiramos águas das fontes da salvação, recebendo delas um suprimento contínuo, um suprimento que não cessa nunca, esse suprimento cheio de vida. Isso resulta em encorajamento, isso resulta em força para nós, os cristãos, para que sejamos livrados dos pecados, das concupiscências, para que vençamos o diabo, para que vençamos o mundo e vençamos a carne. Louvado seja o Senhor.